Aleluias. Pode se assentar. Aleluias. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor Rodrigo, pastor auxiliar da igreja. O nosso apóstolo, como já foi dito aqui, ele está no encontro com Deus. E à noite estará retornando com toda a equipe. Mas o Senhor tem uma porção nova para você nessa manhã, amém? Quantos estão aqui dispostos a receber o que o Senhor tem para a sua vida, amém? Glória a Deus. E o Senhor me trouxe uma palavra assim, foi bem de última hora mesmo. O Senhor eu vim pedindo muito para Deus, o que eu falo? E eu vim com uma direção e Deus mudou tudo. Mas eu creio que Deus mudou porque você precisa receber essa palavra nessa manhã, amém? E eu preciso te dizer que uma vida com Deus não é fácil. Mas pastor, você acabou de orar falando que Deus vai me dar o livramento, Deus vai... Sim, mas uma vida com Deus não é fácil. Segundo a Bíblia, as dificuldades virão sobre a sua vida. Algumas pessoas podem ter dificuldades maiores, menores, mas segundo a Bíblia, as dificuldades vêm. A Bíblia diz que Deus vê as coisas de uma forma diferente de qual você vê. Quando o profeta Samuel foi ungir o rei Davi, quando ele chegou na casa de Jessé ali para ungir o rei Davi, ele chegou naquele local e ele logo viu o irmão de Davi, o Eliabe, que era forte, que era ali destemido. Aí o profeta Samuel falou, bom, esse será o novo rei de Israel. Mas o Senhor escolhe os improváveis. O Senhor, Ele não vê como o homem vê. O homem vê aquilo que está diante dos olhos, mas Deus vê o que está no seu coração. Às vezes a gente se preocupa demais em mostrar aquilo que nós vestimos, aquilo que nós somos. Nós nos preocupamos demais com o que as pessoas estão achando de nós. Mas o que aquela pessoa vai achar? Mas pastor, se eu falar isso, o que ela vai pensar de mim? Agora a pergunta que nós devemos fazer: o que Deus pensa a respeito de você? Das atitudes que você tem tido, o que Deus pensa a respeito disso? Então a Bíblia diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, e que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Quantas vezes você já orou: Deus, que seja feita a tua vontade, Senhor. Mas assim que você abriu os seus olhos, ó Senhor, que seja feita a tua vontade, mas eu vou fazer do meu jeito assim, tá? Deus, eu te entrego esse problema nas tuas mãos. Mas Deus, dá para ser amanhã para você resolver? Porque o problema está grave, sabe? Aquele boleto que eu tenho para vencer, é amanhã, Deus. Não, mas está entregue nas tuas mãos, Senhor, eu confio. Mas eu confio, Senhor, até o momento que assim, a conta é amanhã. E se vencer? Mas Deus, eu preciso de uma providência agora. Mas que seja feita a tua vontade, ó Pai. Você vê que um discurso anula o outro. Os nossos pensamentos são diferentes dos pensamentos de Deus. As nossas vontades são diferentes da vontade de Deus. E quantas vezes na sua oração você já falou: Senhor, que seja feita a tua vontade. E fechou os seus olhos e realmente entregou nas mãos de Deus. Quantas vezes você já fez isso? A Bíblia diz que o que eu penso, como você pensa, não como você anda e não como eu vejo, mas temos que andar juntos com Deus. Precisamos andar juntos com Deus. Mas como vai funcionar isso? Se eu vou andar junto com Deus e eu não penso igual a Ele, alguém vai ter que mudar de ideia aí, certo? Para que eu possa andar com Deus, os meus pensamentos têm que estar alinhados com os pensamentos dele, correto? Alguém vai ter que mudar de ideia, certo? E quem é que vai mudar de ideia? Deus? Lógico, né? Claro que Deus, Ele quer andar com você. Então Ele vai mudar de ideia porque você deseja isso? Porque você pensa de uma forma diferente dele? Claro que não.
Deus é imutável, Deus não muda de ideia. Se tivermos a sensibilidade de percebermos o que Deus quer fazer através de nós, a nossa vida e a vida das outras pessoas serão muito mais abençoadas. Se nós tivermos a sensibilidade de falar assim: Senhor, que seja feita a tua vontade, ó Pai, e assim nós andarmos, nós caminharmos, será um momento diferente para as nossas vidas. Nós vamos começar a viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. A palavra de Deus diz que vocês serão prósperos. Para os dois que receberam aí, vou declarar novamente: a palavra de Deus diz que vocês serão prósperos, desde que vocês pratiquem os princípios do Senhor, desde que obedeçam às leis do Senhor. Existe sempre uma condição. Você nunca vai chegar, receber uma profecia e ela vai se cumprir na sua vida sem que haja uma condição. Eu sempre faço essa reflexão: se você tem 2 filhos, um filho é obediente e o outro não, quem tem chance de receber mais coisa? Não amor, porque o pai ama todos igualmente, mas um filho obediente, você tem prazer em fazer as coisas para ele. Por quê? Porque ele é um filho obediente. Agora um filho que fica batendo o pé: mas eu quero agora. O que você faz? Agora não vai. Agora eu não vou te dar. Mas eu quero. E muitas vezes a gente fica assim com Deus: mas Deus, eu quero agora, eu quero já, para depois não quero. Não que seja feita a tua vontade, mas que nesse momento seja feita a minha vontade, Deus. Mas Deus olha lá: filho birrento, recebe não. Agora filho obediente comerá do melhor dessa terra. Filho obediente que segue os princípios comerá do melhor dessa terra. Existe sempre essa condição. A palavra de Deus diz que nós comeremos o melhor dessa terra, mas o melhor dessa terra que você comerá é o melhor que o Senhor te entregará. Para uns Ele entregará 10, para outros Ele entregará 5, para outros 3, mas Deus sabe o melhor que você precisa. Tem uma história de um pastor que viu um mendigo sentado na porta da igreja, e esse pastor começou a conversar com esse mendigo, conversou, evangelizou, e aí o pastor sentiu no coração de falar assim: olha, para esse morador de rua, Jesus te ama. Esse é o discurso do cristão: Jesus te ama, glória a Deus. E esse morador, ele falou: estou cansado de ouvir isso. Eu estou cansado de ouvir que Jesus me ama e as pessoas não. O que eu realmente gostaria de ouvir é: eu te amo. E isso que acontece porque nós ficamos bons em anunciar o amor de Jesus, e isso é ótimo, mas nós nos esquecemos de amar ao próximo. Nós nos esquecemos de amar aqueles que estão ao nosso lado. É lindo dizer Jesus te ama, mas quantas vezes nós temos demonstrado o amor por aquele que precisa? Mas eu preciso cuidar da minha vida, Senhor. Mas Senhor, eu preciso cuidar das minhas coisas. Mas se você não separar um tempo para Deus, quando nós falamos de dízimo, a 10ª parte é o dízimo também da sua vida, do que você tem feito. Quando nós falamos de oferta, nós falamos de você ofertar também o seu tempo ao Senhor, ofertar o seu tempo para o próximo. O dízimo é os 10%, correto? Quantos aqui ofertam 2 horas e 40 minutos do seu dia para o Senhor? Não precisam responder. Mas quantos aqui ofertam o seu tempo ao Senhor? Dizimam o seu tempo para cuidar das coisas do Senhor? Dizimam o seu tempo para cuidar das pessoas que o Senhor assim nos mandou? O Senhor nos ordenou para cuidar das viúvas, dos carentes, daqueles necessitados. Eu louvo a Deus, porque nessa igreja tem valentes do Senhor que se levantam dia após dia para cuidar daqueles que precisam. Segunda-feira temos projeto, terça-feira temos projeto Melhor Idade, quarta-feira temos culto, na quinta-feira temos oração, na sexta-feira temos worship, inclusive dia 17, na próxima sexta-feira tem worship e oração aqui na igreja.
No sábado nós temos o projeto da escola, nós somos uma igreja viva. Mas dentro desses processos, quantos você tem participado? Não, pastor, mas eu tenho participado assim, eu estou orando por eles. Qual foi a última pessoa que falou assim, ora por mim, e você verdadeiramente orou? Olha, vocês oram por mim, por favor, eu estou precisando muito. Amém, vamos orar, aquele grupo da família, eu vou orar por você. Você realmente orou? Precisamos ter a sensibilidade para sabermos o que Deus deseja fazer através de nossas vidas, segundo o que Ele planejou, não segundo o que nós queremos, segundo o que Ele planejou para cada um de nós. Nós precisamos ter essa sensibilidade. Mas pastor, como que eu adquiro essa sensibilidade? Conhecendo a Deus. Como que eu conheço a Deus? Oração, estando próximo. Tem como você conhecer a Deus, ter um relacionamento com Deus somente uma vez por semana por 2 horas? Talvez nem 2 horas, porque o inimigo ele rouba a sua atenção, e aí você se desvia seu olhar, se desvia a sua atenção, e começa e ver outras coisas. Mas na semana tem célula, é muito cansativo, aí não vou para a célula. Mas no sábado tem isso, não vou. O que a igreja faz em gerar movimento é para que você participe, para que você esteja sempre presente na casa do Senhor, sendo edificado. Porque nós precisamos exercer a nossa fé dia após dia. A fé ela vem por ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Não é somente ficar ouvindo essas coisas que o mundo vem trazendo para nós, mas estarmos assim, sintonizados no que o Deus quer falar conosco. Ouvimos diariamente a palavra do Senhor. Mas pastor, eu ouço na internet, eu ouço na rádio. O que você tem ouvido edifica a sua fé verdadeiramente? A Bíblia fala que os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, se prepare. Porque se os planos de Deus não podem ser frustrados, o seu talvez seja. Porque os planos de Deus nunca serão frustrados. Quanto mais rápido nós descobrimos o que Deus quer fazer em nossas vidas, mais fácil fica ao longo do tempo. Porque os planos de Deus nunca serão frustrados. Ou seja, os seus planos podem ser frustrados. Podem ocorrer frustrações na sua vida. Mas se ocorrerem essas frustrações, entenda, é porque os seus planos não estão alinhados com os planos de Deus. Quando ocorrem frustrações, é porque os planos de Deus para a sua vida era diferente. Ao longo do tempo, Ele vai nos dando diretrizes, Ele vai nos dando caminhos a trilhar. Mas nós precisamos estar sensíveis à voz do Senhor, para que aí sim nós conseguimos entender o que Deus tem para as nossas vidas. E a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável em todo o tempo. Que pai quer o mal para o filho? Não existe pai que quer o mal para o filho. Não tem como imaginar isso. Existe, perdão. Mas não dá para imaginar um pai querendo o mal para um filho. Não dá para imaginar isso. E Deus ele é pai. Deus ele é seu pai. Quando nós vemos de Gênesis 1:2, Deus mostra o modelo da vida do homem. E que modelo é esse? A fé. Ele disse que haja luz. Então Ele chama à existência o que não existia, mas logo passou a existir. Ele chama à existência como se já existisse. Isso é a fé. É você chamar à existência as coisas que não existem, como se elas já existissem. Porque naquele momento, quando Deus falou, haja luz, talvez Ele sabia o que era luz, mas para nós, nunca tinha existido a luz. Mas Ele sabia que era luz. Tanto que a Bíblia vai falar que Deus viu que era bom. Se Ele viu que era bom, é porque Ele não tinha visto antes. Então Ele chamou à existência aquilo que não existia. Isso é fé. Precisamos trilhar o estilo de vida de fé em fé e de vitória em vitória. Mas antes de
fé em fé. Cremos que o Senhor vai mudar a nossa história, chamando à existência aquilo que não existe, mas nós cremos no nosso coração que vai existir, que vai acontecer, que Ele vai fazer o sobrenatural. Por quê? Porque você é um filho obediente, você é um filho que segue os princípios da palavra do Senhor, amém? Precisamos trilhar o estilo de vida de fé, acreditar naquilo que não está em nossos olhos, mas já está liberado em nossa direção. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Então, se nós chamarmos a existência, as bênçãos já estão nas regiões celestiais, só esperando você como um filho falar: Senhor, eu creio, eu acredito, vai acontecer. Não como um pensamento positivo. A fé não é um pensamento positivo. A fé é um agir dia após dia, crendo e chamando à existência aquilo que não existe, para que nós possamos transformar as nossas vidas de fé em fé e vitória em vitória, amém? Precisamos entender que Satanás, ele quer nos distrair. Satanás não tem mais o intuito de te tirar da igreja. Sabe por quê? Se você sai da igreja, vai para o mundo, comete pecado, volta para a igreja, o que você vai fazer? Se arrepender e voltar para os caminhos do Senhor. Satanás, ele não quer mais hoje te tirar da igreja. Ele quer te distrair dentro da igreja, sabe por quê? Você vai achar que está crente. Eu sou crente, eu vou para a igreja todo domingo, eu ouço a palavra, eu estou ali. E Satanás, ele está te distraindo, tirando o foco da palavra, te distraindo das coisas do Senhor. Ah, mas isso que a pastora Kenia falou de dízimo e oferta? Não, pastora, mas isso é só para você, tá? Não é para os outros não. Ah, mas aquilo... Aí você sai daqui, você abre o WhatsApp, chega uma mensagem de um pastor de internet que não tem frutos. Ah, mas o que... Aí você começa a absorver o que é bom para você. E esquece de falar: Senhor, que seja feita a tua vontade. Senhor, é essa a palavra que o Senhor tem para a minha vida. Então, nós precisamos trilhar, precisamos entender que Satanás, ele quer nos distrair, mesmo dentro da igreja, nos trazendo distrações, colocando coisas ao nosso redor para nos tirar do caminho da fé, mesmo dentro da igreja. Pastor, mas eu quero dizer que dentro da igreja tem gente que não crê. Sim, está tão fria na fé, que vem e fala: o apóstolo não está aí hoje, não sei não é para mim. E o louvor errou, o Cleiton errou uma nota. Você está mais distraído com as coisas que estão acontecendo ao seu redor do que realmente Deus quer falar com você. Você está mais distraído se a luz está legal, se o ar-condicionado está bom, do que Deus quer falar com você. Quando você vem, você fica distraído. Então você está aqui dentro da igreja, mas você está prestando atenção nas coisas que o mundo está te trazendo. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Não se preocupe com as coisas que estão lá. Se Deus não puder cuidar das suas coisas, quem dirá você? Se Deus não puder cuidar dos seus parentes lá fora, quem dirá você? Em vão vai vigiar o sentinela, se Deus não estiver à frente. Então você está aqui nessa manhã, não se preocupe com o que está lá fora. Deus está cuidando de tudo. Mas precisam agir em fé. Eu preciso acreditar, eu preciso ter essa certeza que Deus está cuidando. Amém? Por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Você tem sido justo? Você tem andado nos caminhos do Senhor? Porque o justo, ele viverá pela fé. E não é uma fé pontual. Quando a Bíblia nos fala, ela nos fala de uma fé constante. Eu sei que eu vou ter problema, mas o Senhor está na minha frente. Eu sei que isso vai acontecer, mas o Senhor está na minha frente. Aconteceu isso, não tem problema não. Olha, aconteceu, mas Deus é comigo. Então vai mudar essa situação. Essa situação vai melhorar. É necessário que nós tenhamos isso. É necessário que nós vivemos, porque o justo viverá pela fé. Com base nisso, hoje quero te dizer que Deus quer mudar a sua vida e de todas as pessoas que faz parte disso, que faz parte da sua
do seu networking, que faz parte da sua rede de relacionamento. Deus quer mudar a sua vida. Essa palavra é boa para a pessoa. Olha, fulano tinha que estar assistindo essa palavra. Não, Deus quer mudar a sua vida. Ele quer primeiro transformar você. Nessa manhã, Ele vem te dizer que Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar a sua vida, porque através de você chegará em outras vidas, e através da sua vida você vai atingir níveis maiores, pessoas se renderão ao Senhor Jesus. Nós podemos ver isso desde o Velho Testamento, que o Senhor quer mudar as vidas. Ele vai mudar a sua história. Uma ex-prostituta chamada Raabe resolveu mudar de vida e sair de cima do muro. Tomou uma posição em sua vida, e ela entrou na genealogia do Filho de Deus. Havia um passado esquisito, mas com um futuro brilhante, porque ela decidiu traçar os caminhos que o Senhor tinha para ela. Ele usa uma moabita chamada Ruth para mudar a história do povo de Israel. Ele salva Naamã e tantos outros que na Bíblia nós podemos ver que se renderam a Deus. Tinham um passado estragado, mas Deus assim os escolheu. São pessoas improváveis que Deus levantou naquela geração para mudar histórias. Mas pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Deus, Ele quer salvar pessoas, mas Deus, Ele quer usar a sua vida para isso. Deus, Ele quer salvar pessoas, mas Ele quer usar os improváveis. Se talvez você falar, mas Deus, eu tenho vergonha, eu não consigo falar a tua palavra. Ele quer usar os improváveis. Ele quer usar a sua vida para curar outras pessoas. Mas Deus, o Senhor pode usar tal pessoa que está lá mais perto? O Senhor pode usar tal pastor? Não, Ele quer usar você, porque a sua rede de relacionamento, o seu network é diferente do meu. Aonde você chega, eu não chego. A sua geografia é diferente da minha, e de cada um aqui ao seu redor. Então quero te dizer que Deus vai salvar você e toda a sua casa. Deus vai salvar a sua família. Deus vai salvar os seus amigos. Deus vai começar por você aqui hoje, nessa manhã, mudando a sua história, mudando a sua vida, trazendo essa fé no seu coração, porque através de você muitas vidas serão mudadas em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor Jesus, amém? Deus é o maior interessado em salvar vidas. Entende uma coisa, Ele não mandou ninguém para o inferno. Quem fez isso foi Adão. E Deus mandou Jesus para consertar todas as besteiras. Deus, Ele está tentando tirar o homem desse caminho. Ah, pastor, eu não acredito em inferno. Morreu, acabou. É um direito que você tem, como diz o pastor Cláudio Duarte, né? É um direito que você tem de não acreditar no inferno. Mas quando chegar lá, encontrar com Ele, falar, ih, você existe. Eita, mas eu não acreditava em você. Aí Ele vai falar para você assim, mas fé é só para concorrência, eu não preciso que acredite não, senta aí. Senta aí nessa cadeira de fogo, vamos conversar mais tarde. Você precisa mudar a sua história, para que você chegue em lugares mais altos. É mais do que salvar você. Eu vim aqui te mostrar nesta manhã que Jesus quer usar você para salvar outras vidas. Mais do que salvar somente você na sua casa, Jesus quer usar você para salvar toda a sua família. Jesus quer usar você nesta manhã para mudar toda a história da sua região, amém? O evangelho sem prática, ele é um evangelho pobre. Um evangelho sem amor, ele é um evangelho pobre. E Jesus quer pegar essa rede de relacionamento que você tem e te usar para salvar toda essa turma. Seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja na faculdade, seja onde você estiver. Mas, pastor, eu não sou capaz disso. Isso não é problema para Deus. Eu sou tímido. Isso não é problema para Deus. O que você precisa entender é que não tem nada a ver com você.
Você precisa anunciar a palavra do Senhor. Você precisa falar da palavra do Senhor. Quem convence não sou eu e não é você. Não é a eloquência do pregador, não é o quanto ele grita, o quanto ele pula. Mas quem convence é o Espírito Santo. E eis que está contigo em todos os dias. Ele é um Espírito consolador, ele está ao seu lado todos os dias. É ele que convence. Mas vocês têm que estar dispostos e disponíveis para Deus. Em Marcos capítulo 4, versículo 35, eu vou ler para vocês. Naquele dia ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco. Assim como estava, os outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça no travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse: aquieta-se, acalma-se. O mar se aquietou e fez a completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar obedece? Aleluias! Quem é esse? Pode aplaudir forte o Senhor Jesus, amém? Quem é esse que o mar obedece? E ele ainda fala: vocês não têm fé para fazer isso? Precisamos entender que Deus é quem dita a regra das nossas vidas. É Deus quem nos mostra o caminho a qual devemos trilhar. Ele pode ir a lugares, falar com pessoas que contrariam a nossa mente e escolhas. Deus, ele não está preocupado se a pessoa é boazinha, se a pessoa é ruim. Deus não está preocupado se é uma ex-prostituta, se é um ex-drogado. Deus não está preocupado com isso. Ele não está vendo o estereótipo. Ele não está vendo o que a pessoa fez. Ele entra em uma situação que ninguém entraria. Em João 8, nós vamos ver que ele entra num ambiente que ninguém mais entraria. Ele compra uma briga que não era dele. Ele entra para defender uma mulher adúltera, apoiada pela lei de Moisés. Ela ia ser apedrejada. Quem adulterava devia ser apedrejado, e quem contrariava a lei também. Então ele podia sair dali apedrejado. As pessoas tiveram uma ideia: olha, a gente precisa matar Jesus, então vamos levar essa mulher aqui para ele também, que ele vai falar que ela não pode ser apedrejada. Ele ama, ele vai falar que não pode, ela não pode ser apedrejada. E aí nós jogamos pedra nele também. E tiveram essa ideia de falar com Jesus. Aí Jesus, essa daqui adulterou. E aí, o que o senhor tem a me dizer? A lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. Jesus, naquela calma dele, só levanta a sua cabeça, que ele estava ali escrevendo tudo. Só levanta, eu fico imaginando, sabe, conjecturando assim. Jesus naquela calma, olhou assim: faz o seguinte, atira a primeira pedra quem não tem pecado. E abaixou novamente. Aí começou a bagunça ali naquele lugar. Mas como assim? Ele está falando: atira a primeira pedra quem não tem pecado. Vai lá. Tinha um irmãozinho lá só esperando o primeiro tacar para depois tacar, né? Ele falou só da primeira, a segunda, a terceira não precisava não ter pecado. Mas vamos procurar um que não tenha pecado entre todos esses aqui. Cadê? Não tinha ninguém. Aí começaram um por um soltar as pedras e saírem daquele lugar. Soltar as pedras e saírem. Porque não havia um que pudesse condenar. Havia um monte de pecador naquele lugar. Ninguém tinha moral para jogar a primeira pedra. Todo mundo deixa as pedras e vai embora. Aí Jesus tem coragem de entrar nessa briga por essa pessoa improvável. Quem dirá por você?
Jesus, ele entra em brigas para te salvar. Jesus, ele está do seu lado todos os dias. Jesus, a maior vontade dele é que você seja salvo, restaurado, curado. Ele entra em brigas por você, sabendo que, sabe que o que Jesus está dizendo? Ele é capaz de defender você de você mesmo. Ele é capaz de defender, porque aquela mulher pecou. Aquela mulher realmente cometeu o adultério. Mas Jesus entra para defender ela dela mesma. O seu erro não é uma fatalidade, pois Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem poder para recuperar você. Satanás, ele te chama pelo seu pecado. Lá vai o drogado, lá vai o adúltero. Mas Jesus te chama pelo teu nome. Ei, filho amado. Ei, Jesus te chama pelo teu nome. Ele tem poder para recuperar a sua história. Eu não sei como foi a sua história no passado, eu não sei o que você fez ontem, mas Jesus hoje está dizendo, Ele quer recuperar a sua história. Ele quer mudar o seu futuro. Ele quer te dar uma nova vida, uma nova chance, mudar a vida da sua família e dos seus familiares, em nome de Jesus. Aí Jesus levantou e viu que todos tinham ido embora. E Jesus pergunta, cadê seus acusadores, mulher? Aí a mulher disse, foi todo mundo embora, porque todo mundo tem pecado, Senhor. Aí Jesus deve ter falado, epa, todo mundo não, mulher, eu não tenho. Jesus era o único naquele lugar que não tinha pecado. Jesus era o único naquele lugar que poderia acusar, falar alguma coisa. Mas ele não. Ele resolveu dar mais uma chance. Ele resolveu mudar a história daquela mulher. Deus quer usar você para mudar a história de pessoas ao seu redor. Os discípulos não estavam entendendo o que Jesus queria naquele lugar. Os discípulos também naquele momento todos saíram. E Jesus queria ir ao outro lado. Quando Jesus estava no barco, os discípulos não entendiam. Mas o que Jesus queria era chegar ao outro lado. Jesus tem um propósito maior. Os discípulos, mas mestre, para que nós vamos? Sobe todo mundo no barco, vamos para lá. Colocou a turma no barco e foi. E às vezes é assim. Você precisa entender que com Jesus, ou você faz o que Ele pede, ou se dá mal. Os discípulos foram começar a questionar, mas Jesus, para que a gente vai do outro lado? Jesus falou, ei, vamos. Às vezes a gente fica se perguntando muito para Deus, mas Deus, por que disso, por que daquilo? Ei, faça. Com Deus, você obedece primeiro e pergunta depois. Quando Deus fala, primeiro você obedece, sim Senhor. E depois você pode até perguntar, Deus, qual é o seu propósito nisso? Todo mundo enfrenta dificuldades, então não tenha medo das dificuldades. Quando Deus ordenar, faça primeiro. Cumpra o que Deus te mandar. Cumpra o que Ele está te pedindo. Jesus venceu, e vocês também irão vencer. Jesus foi o nosso maior modelo. Ele deixou o Consolador conosco quando foi ao Pai. Jesus é nosso maior modelo do que nós podemos fazer em nossas vidas. Ele venceu o mundo. Não tenha medo das tempestades e tudo que você vai encontrar ao longo do seu caminho. Lembra lá que eu falei no começo? A vida com Deus não é fácil. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele é contigo todos os dias. Você com Jesus, não é que você não vai ter mais problemas. Aceitou Jesus, estou nos caminhos, não vou ter mais problemas. Não existe isso. A diferença é que como você vai enfrentar os seus problemas será de uma forma diferente, de fé em fé e de vitória em vitória. Os discípulos estavam lá enfrentando a dificuldade. E Jesus, onde que Jesus estava? Dormindo. Até que alguém vai nele e chama, Jesus! Às vezes você está na sua dificuldade. Às vezes você está enfrentando vários problemas, sozinho. E o que Jesus está esperando é você gritar, Jesus, me ajuda!
Os discípulos estavam naquele barco, tudo mexendo, as ondas vindo, a tempestade. Talvez sua vida esteja assim. Ondas batendo, tempestade, aquela coisa acontecendo e você está, não, mas eu vou enfrentar, eu vou continuar, eu vou conseguir, eu vou dar um jeitinho, eu vou no agiota santo ali, opa. Não, mas eu vou conseguir, eu vou pedir uma ajuda, eu vou dar o meu jeitinho. Sendo que Jesus só está ali, esperando você gritar, Jesus, me ajuda! Ei, eu estou aqui! Olha essa tempestade! Ele só está esperando você gritar. Quem é esse que até o vento obedece, que o mar obedece? Os problemas virão, mas em meio aos problemas veremos a manifestação da glória de Deus. Os problemas só virão para que a glória de Deus possa se manifestar na sua vida. Jesus estava naquele barco, aquilo precisava mexer tanto? Não, ele poderia já antes falar assim, não quero tribulação, quero dormir, quero descansar. Porque Jesus estava dormindo, ele estava no barco, mas veio a tempestade, para quê? Para que a glória de Deus se manifestasse. Quando chega do outro lado, em Marcos 5, vem um cara louco de espírito. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. E esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com as correntes. Ele era um improvável, era um louco de espírito. Ele estava ali endemoniado. E quando Jesus começa a conversar com ele, pergunta, quem é você? Ele fala, sou legiões. E Jesus naquele momento faz a libertação daquele rapaz. Liberta aquele rapaz, cura aquele rapaz. Jesus só faz, sai agora. E aquele rapaz é curado, é restaurado, é liberto para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque quando Jesus muda a vida daquela pessoa, Ele transforma e liberta. Quando Jesus muda nossas vidas, Ele transforma as nossas vidas, Ele liberta as nossas vidas. E ao longo disso, Ele vai mudar a vida das pessoas que estão naquele local. Ele vai mudar a geografia. A sua vida sendo liberta, transformada, você vai ser usado para transformar aquela geografia ao redor. Vocês estão me entendendo? Deus te chamou para mudar a vida das pessoas ao seu redor. Mas antes Ele quer mudar a sua vida, para que você possa mudar a vida das pessoas do seu local onde está inserido, seja a sua casa, sua família, a sua escola, a sua faculdade. Mudar as pessoas que estão ao seu redor. O mundo quer que você esteja inserido. O mundo, ele quer te mostrar as coisas fáceis. Ele quer te colocar coisas mais simples. Não faça isso. Olha, assim é mais fácil. Mas Jesus, Ele quer que você seja a diferença na geografia onde você está. Sua casa não muda porque você vai embora sozinho. Mas como assim, pastor, vou embora sozinho? Eu dou carona, eu levo minha esposa. Começa a sair daqui e começa a falar, Jesus, vai comigo para minha casa. Jesus, entra na minha casa. Jesus, olha, vai do meu lado aqui no carro. Jesus, vem comigo. Como diz aquele livro lá no Bom Dia Espírito Santo. Começa a conversar com o Espírito Santo e falar, Jesus, eu quero o Senhor do meu lado todos os dias. Começa a levar Ele. Não saia daqui sozinho. Se você fizer isso, aqui no estacionamento você já vai sair da bênção. Já estacionaram do meu lado aqui. Mas... Começa a convidar Jesus para sair da igreja junto com você. Começa a convidar Jesus para ir nos lugares com você. Quando você for para aquele emprego, começa a falar, Jesus, vamos comigo. Eu quero mudar, eu quero ser diferente. O Senhor vai na frente, Senhor. Que o Senhor coloque seus anjos ali naquele lugar. Declare que sua casa é casa do Senhor. Comece a declarar sobre o seu serviço. Comece a profetizar sobre o lugar onde você está. Comece a profetizar sobre a sua escola. Comece a declarar isso. Aonde você chegar, comece a declarar as bênçãos do Senhor e não amaldiçoar.
Porque muitas vezes a gente amaldiçoa o local que a gente está. Essa casa é muito ruim. Essa casa só acontece coisa errada. O meu serviço, aquele patrão amaldiçoado. Começa a profetizar sobre a vida dele. Começa a gerar no espiritual. Esse trabalho será uma bênção. Esse lugar vai ser uma bênção. Começa a se alegrar pelas coisas que o Senhor já fez. Não por aquilo que você quer que Ele faça, mas comece a agradecer. Senhor, obrigado pelo meu emprego. Senhor, obrigado pela minha igreja. Senhor, obrigado pelos meus pastores. Senhor, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Obrigado pela minha casa. Está faltando, mas eu creio que o Senhor é Senhor sobre a minha casa, sobre a minha vida. Comece a orar e apresentar todas as coisas ao Senhor. O ambiente tem que mudar aonde você chega. Você é luz em meio às trevas. O escuro só existe porque há ausência de luz. E você tem que ser essa luz aonde você chegar. Você tem que ser lâmpada para os seus pés, é a palavra. Ande sempre com a Bíblia do Senhor. Comece ali a profetizar, comece a declarar a palavra de Deus sobre aquelas vidas, sobre aquele lugar. O ambiente ele vai mudar. O Senhor quer fazer de você hoje um influenciador de boas novas. Você não será um influencer de TikTok, de Facebook, somente por ser. Você será o influenciador, mas das boas novas de Jesus. Aí sabe aquele endemoniado que nós falamos lá? Que Jesus expulsou os demônios? Ele era um improvável. Agora ele se tornou um espalhador das boas novas de Jesus. Ele era uma pessoa que dava muito trabalho, que agora se tornaria uma pessoa que levaria as boas novas por onde passasse. Pois ele era um testemunho vivo do que Jesus ali havia feito. Ele era um testemunho vivo, porque ele dava muito trabalho na cidade. Ele andava na cidade, dava trabalho, todos conheciam ele. Ele dava muito trabalho. E tem pessoas aqui que entraram como improváveis, mas o Senhor nessa manhã quer te curar, quer te tratar, para que você seja esse caminho das boas novas do Senhor, para que você saia daqui transformado, para que você possa transformar o ambiente aonde você chegar. Você vai mostrar para os seus que você está diferente, e não é só por falar. Em casa nós não pregamos com a Bíblia. Em casa nós pregamos com atitude. Que você seja uma Bíblia aberta na sua casa. Que você seja a Bíblia aberta que as pessoas precisem ler. Você, através do seu posicionamento, através do que você fará, você será a diferença. As pessoas que vivem no nosso lado, ao nosso redor, querem saber o quanto. Não querem saber o quanto nós conhecemos da Bíblia. Não querem saber o quanto é o nosso conhecimento. O quanto, olha, eu conheço, lá em Gênesis fala sobre isso. Elas não querem saber sobre isso. Elas querem saber o quanto a Bíblia te transformou. Elas querem saber o quanto você foi transformado pelo poder do Senhor. Quando o profeta manda pedir os vasos emprestados, fala, pede um monte de vaso para os seus vizinhos. Sai pedindo vaso emprestado. Ele não quer saber o que tinha dentro daquele vaso. Pode ser que o vizinho tinha um vaso com pinga dentro. Pode ser que outro vizinho tinha um vaso com a prostituição, com a lascívia, com as drogas. Ele não quer saber qual que é o vaso que a moça vai trazer. O profeta, ele só queria traga os vasos. Para quê? Para que ele pudesse encher da glória do Senhor. Então não importa o vaso que você era, o Senhor ele quer te encher. Não importa o vaso que você estava vivendo, Ele quer mudar a sua história. Ele quer te encher do poder, encher da sua glória, encher a sua vida cheia de virtudes, para que você possa transbordar para as pessoas que estão ao seu redor. Então não importa, esvazie-se, pois Ele vai te encher. Você sairá daqui um vaso novo, um vaso transformado, para que possa se transformar. Jesus quer te encher de novo. Não importa o seu passado, não importa o que você fez. O que Jesus está te dizendo nesta manhã é que Ele está te dando uma nova chance, uma oportunidade de ser cheio da sua presença. Sabe aquele endemoniado que ele expulsou os demônios? 2 anos e meio depois ele volta. Vai estar em Marcos 5, Marcos 6,
onde Jesus retorna à cidade. Ali ele fará a segunda multiplicação dos pães. E havia ali 4.000 homens, sem falar das mulheres, sem falar das crianças, mas havia ali 4.000 homens para ouvir a palavra do Senhor. E quem Jesus tinha deixado naquela cidade? Aquele endemoniado curado. Não havia mais ninguém ali para levar a palavra, somente aquele endemoniado. E quando ele retornou, 2 anos e meio depois, 4.000 homens para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir que ele curava, restaurava. Então eu creio que aquele endemoniado, depois que ele foi curado, começou a espalhar as boas novas do Senhor, começou a mostrar através da diferença que Jesus tinha feito na vida dele. 4.000 homens, e só havia um endemoniado curado. Imagina o que Deus fará com essa multidão de pessoas nessa igreja. Ele vai te usar para restaurar a vida de muitas pessoas. Ele irá te usar. Mas pastor, você está falando que eu estou endemoniado? Não, eu estou falando que você sairá daqui restaurado, curado e livre, para levar o evangelho do Senhor a toda criatura, para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha vida eterna, para a honra e glória do Senhor. Amém? Nós precisamos permitir que esse evangelho transforme as nossas vidas, para que através de nós sejamos um canal para a vida dos outros. Amém? Você precisa se permitir nessa manhã que Ele entre na sua casa espiritual, que Ele entre na sua vida, que Ele mude a sua história. Porque através de você e a sua casa serão um celeiro de bênção do Senhor. Ele é o maior interessado para que você vá para o céu morar com Ele. Ele é o maior interessado nisso. Se esforce, tenha bom ânimo, problemas virão, mas comece a agir em fé, comece a crer que o Senhor fará todas as coisas. Ele vai te ajudar, Ele vai te amparar nas dificuldades. Problemas virão, mas nós precisamos continuar trilhando caminhos. É necessário que algumas coisas aconteçam para que vidas sejam mudadas e restauradas. É necessário que situações aconteçam para que pessoas sejam curadas e restauradas. Ei, escute. Satanás, ele quer te distrair. Ele quer tirar o seu foco. Ele quer tirar a sua atenção, para que você não receba o melhor de Deus para a sua vida. Ele quer tirar a sua atenção das coisas, para que você perca a sua salvação. Ele não quer te tirar da igreja, porque Ele sabe que se você sair daqui, você vai voltar e vai ser restaurado. Mas Ele quer tirar você, a sua atenção, o seu foco de Jesus, o seu foco da cruz. Então fique firme, permaneça em fé, permaneça nos caminhos do Senhor, porque Ele vai te dar forças para isso. O primeiro passo que nós precisamos é reconhecer o Senhor como o Senhor e Salvador das nossas vidas. É reconhecer que Ele é o Senhor das nossas vidas. É reconhecer que Deus, estou aqui rendido aos seus pés. Estou aqui, faz o que quiser de mim. Nós precisamos reconhecer isso. Nós precisamos não somente entregar as nossas vidas para o Senhor de qualquer maneira, mas entregar verdadeiramente o nosso coração. E não viver somente carregando a Bíblia para todos os lados, mas sermos a Bíblia aberta que os outros podem ler. Amém? Eu queria chamar a equipe de louvor para que pudesse estar subindo aqui. Eu queria te convidar para ficar de pé também. Talvez você entrou aqui nessa manhã como um improvável, mas eu quero te dizer, o Senhor vai te usar para restaurar a sua casa. O Senhor vai te usar para restaurar a sua família.
Talvez o mundo já te chamou de drogado, já te chamou de adúltero, já te criticou. Mas eu quero te dizer, aqui há um Pai que Ele te chama pelo teu nome. Ele é o maior interessado para que você seja liberto, para que você seja livre. Ele é o maior interessado, sabe por quê? Porque Ele te ama. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Se você, nessa manhã, nunca entregou a sua vida para o Senhor Jesus e quer fazer isso hoje, fala: Senhor, venha habitar em mim. Eu quero fazer parte disso, Senhor. Eu te convido para levantar as suas mãos para que nós possamos estar orando por você. Se você nunca entregou a sua vida para o Senhor e quer fazer isso nesta manhã, levante as suas mãos para que eu possa estar orando por você. Aleluia. O Senhor nesta manhã está te chamando para uma nova vida. O Senhor nesta manhã Ele está te chamando para mudar a sua história. Se de repente você passou por problemas, por dificuldades, se esqueceu de onde era, saiu do foco, as distrações do mundo te tiraram dos caminhos do Senhor, e hoje você quer retornar para os caminhos do Senhor, hoje você quer estar de volta aos caminhos do Senhor, eu queria te convidar, erga a sua mão para que nós possamos estar orando por você. Aleluia. Amém. Eu queria convidar aqueles que ergueram suas mãos, vem aqui na frente para que a gente possa estar orando. Vem aqui na frente, não fique com vergonha. Se você aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, ou quer hoje retornar aos caminhos do Senhor, venha para que a gente possa estar orando e declarando isso. Ninguém? Amém? Amém? Você pode vir. Se eu não vi você, gente, eu não enxergo direito, viu? Estou de lente de contato. Se eu não vi você, vem assim mesmo, para que a gente possa estar orando pela sua vida, amém? Eu quero te dizer que existe uma grande festa no céu nesta manhã, e você é a patrocinadora dessa festa. O Senhor, Ele é o maior interessado que você seja salvo, restaurado, curado. E vocês hoje, nesta manhã, declarando que o Senhor é Senhor da sua vida, existe uma festa no céu, porque Jesus te ama. Deus te ama de uma tal maneira que Ele entregou o seu Filho unigênito. Ele entregou o seu filho por amor a você. Se nesta manhã você está aqui, é porque o Senhor preparou isso. Amém? Qual que é o seu nome? Qual que é o nome da senhora? Maria Cecília, o senhor? Cláudio. Eu vou pedir para vocês repetirem essa oração comigo, tá bom? Senhor meu Deus e meu Pai, te peço perdão, Senhor, pelos pecados cometidos, Senhor. Escreve meu nome no livro da vida. Eu te aceito como um Senhor e Salvador da minha vida. Em nome de Jesus, amém. Eu vou orar por vocês. Pai, nesta manhã, Senhor, veja aqui os teus filhos, Senhor, que os aceitam como um Senhor, Pai, das suas vidas. Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, escreve o nome deles no livro da vida, Senhor. Dê força, sabedoria, ânimo, vigor, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai amado, que o Senhor continue, Senhor, sobre a vida deles, Senhor. Que o Senhor continue guardando, livrando de todo o mal, Pai. Que o Senhor continue protegendo, Senhor, a vida deles, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eles aqui, Senhor, declararam o Senhor como o seu único e eterno Salvador, Pai. Nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos por isso, Pai. Obrigado, Senhor, pela morte de cruz, Senhor. Obrigado por ter nos amado, Senhor, de tal maneira, ó Pai. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Olha para mim aqui, vocês, ó. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Essa família vai fazer parte da família de vocês. Existe uma família biológica já na vida de vocês. Mas hoje vocês estão ganhando uma nova família, que é a família Restauração. Venham abraçá-los. Quem é este que vem
nos constrangendo com o olhar. Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Declare: nós somos casa espiritual do Senhor. Convide Ele para habitar na sua casa espiritual. Convide Ele para sair daqui com você de mãos dadas. Espírito Santo, venha comigo. Eu quero ser a diferença. Eu quero mudar gerações. Eu quero mudar vidas. Usa-me, Senhor. Que o Senhor mude primeiro em mim, Senhor, aquilo que eu preciso ser tratado, mas que eu possa sair daqui cheio da Tua presença. Que a Tua presença não se aparte de mim em nenhum momento da minha vida. Que o Senhor esteja comigo todos os momentos. Declare: nós arrumamos a casa, preparamos ela toda. Aleluias. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nessa manhã, nós Te louvamos, Senhor, por essa palavra, Pai. Nós Te agradecemos, Senhor, porque aqui o Senhor se fez presente, Pai. Te convido, Senhor, a ir com cada um desses Teus filhos, Senhor. Nós Te convido, ó Pai, para estar com eles todos os dias, fortalecendo, Senhor, dando força, ânimo, vigor, Senhor. Ó Pai querido, que eles venham ser usados, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Que eles venham ser a Bíblia aberta, que os outros possam ler, Senhor. Que eles venham fazer a diferença na geografia onde eles estão, ó Pai. Que eles possam, Senhor, em nome do Senhor Jesus, ser enviados pelas nações, ó Pai, para cumprir o Seu ID, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Use, Senhor, use a vida deles, mas primeiro, ó Pai, trate, Senhor, trate o nosso coração, Senhor, trate cada um de nós, ó Pai, para que nós possamos refletir o Teu brilho, para que nós possamos refletir a Tua glória, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós declaramos nessa manhã, Senhor, que a casa deles serão cheias da Tua presença, Senhor. Nós declaramos nessa manhã, Senhor, que a casa deles serão cheias do Teu amor, Senhor. Nós declaramos, Senhor, nesta manhã, ó Pai, que eles serão livres e libertos para a honra e para a glória do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Quem crê que saiu daqui com a fé renovada e restaurada, amém?
Glória a Deus. Eu queria só pedir mais uma última coisa para vocês. Direcione a mão para a direção da sua casa. Se a sua casa fica para cá, põe para cá. Se a sua casa fica para cá, põe para cá. Nós vamos profetizar agora que a sua casa será a sede do avivamento, que a sua casa será a bênção do Senhor Jesus, que a sua casa será mudada pela presença do Senhor. Amém? Faz essa oração. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos nessa manhã, Senhor, que a nossa casa será um pedacinho do céu. Senhor, que haja a sua provisão, prosperidade sobre esses lares, que nunca venha faltar, Senhor, o alimento na mesa, mas que também nunca venha faltar a tua presença, que haja transformação. Se essa casa, Senhor, está passando por dificuldades, por lutas, por aflições, onde está tendo discussões, onde está tendo, Senhor, inimizade, Senhor, nós queremos declarar que será um lugar feliz, que será um lar alegre, onde todos se darão bem, e que a paz do Senhor esteja sobre cada casa e cada família aqui representada. Senhor, que o Senhor dê ordem aos teus anjos, ó Pai, para acampar ao redor de cada lar aqui, Senhor, que essas mãos levantadas nessa manhã, profetizando, Senhor, sobre os seus lares, que haja cura nessas famílias, que haja cura, Senhor, nessas mesas, ó Pai, onde muitas famílias nem se sentam mais à mesa, Senhor, para ter uma refeição juntos, que a partir de hoje, ó Pai querido, essas mesas serão curadas, com momentos de alegria, de paz, de amor. Por isso, Senhor, nós profetizamos a tua vida sobre esses lares, porque nós sabemos que aonde o Senhor está, o Senhor muda, Senhor, a geografia, o Senhor muda todas as coisas de lugar. Por isso, Senhor, nós queremos profetizar sobre este lar, a paz, o amor, Senhor, seja estabelecido, e que o Senhor venha restaurar os laços que foram rompidos nessas casas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluias. Coloquem suas mãos na posição de receber, amém? Que a graça e a paz do Senhor Jesus, que as consolações do Espírito Santo, que a paz que excede todo entendimento esteja convosco todos os dias, que o Espírito Consolador esteja ao seu lado todos os dias, te livrando de todo o mal, que o Espírito Santo, ele saia daqui com você, nesta manhã, te levando para a sua casa, que sua casa seja um pedacinho do céu. É o que nós declaramos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Bom domingo para vocês. Deus abençoe.